Olá, eu estou aqui de volta com uma videoaula, uma maleta. Olha o que é que tem aqui dentro. O zíper abre aqui, ó, pelo meio. E aqui tem um notebook. Essa bolsa é perfeita para transportar notebook, pastas, documentos. Então, olha só, professoras, executivas, pessoal que trabalha aí, que tem que transportar documentos, transportar pastas, transportar o notebook de maneira segura, elegante. Não tem aquela aparência tradicional que a gente costuma ver daquelas maletas, né, de notebook. Olha, é totalmente feminina, delicada e nem parece. A ideia da pessoa que me pediu é que não ficasse tão evidente que se tratava de um notebook. Queria transportar, andar de trem aí sem chamar atenção. Eu espero que você me acompanhe até o final aí, veja essa videoaula e aprenda tudinho. Esta é a versão para canhotos, mas tem a versão para destros e o link está aí abaixo na descrição do vídeo. Para fazer a bolsa Raíssa, precisa de fio de malha. Esse aqui é o fio de malha da Fischer, extra premium, de 25 milímetros na cor púrpura e lilás. Um zíper de 40 centímetros, esse tem um acabamento em couro e ele tem abertura pelo centro, mas pode ser um zíper apenas com abertura na lateral. Duas argolas de madeira de 14 centímetros de diâmetro, agulha de crochê número 5 e número 6. Eu vou deixar a lista de material na descrição do vídeo, assim como o link de onde eu comprei o zíper e a argola. A cliente me pediu uma bolsa para transportar um notebook. O notebook dela tem as mesmas medidas desse aqui. Então, eu vou usar esse, que é o meu notebook, como base para as medidas da bolsa. E aí, você que vai fazer uma bolsa com uma medida específica que a cliente te pediu e você não tem o aparelho ou nada em casa que se assemelhe, qual a dica que eu te dou? Pega um papelão e recorta. Pede a medida para a cliente. Então, no caso aqui, esse aqui tem 35 centímetros aqui por 25, tá? E a lateralzinha aqui dá o quê? Uns 2 centímetros no máximo. Se você não tem o aparelho em casa, recorta um papelão na medida que a cliente te passou, e aí você sabe que você tem que deixar uma folga por causa da lateralzinha e pronto, tá resolvido. Você vai usar o papelão como base para medida, tá bom? Normalmente a gente vê o início da base sendo feito com uma correntinha. Faz a correntinha e depois trabalha em volta dela para fazer a base oval. Só que eu não gosto de fazer correntinha porque fica esburacada. Eu vou até mostrar aí uma fotinha já para vocês para ver o que acontece quando a gente faz a correntinha. Fica esburacado. Então eu vou fazer um cordão. Eu vou pegar 4 vezes o tamanho da base que eu quero. Olha, 1, 2, 3, 4. 4 vezes, tá bom? Aí eu pego mais um tanto aqui, mais uns 15, 20 centímetros aproximadamente, como sobra, porque eu preciso ter fio para fazer o arremate. Ponto. Então, isso aqui é o que vai ficar, que eu usei de sobra, 4 vezes a medida e mais uns 15 a 20 centímetros. Aí aqui eu vou fazer o nozinho inicial e começar a trabalhar esse cordão. Vou tirar aqui o notebook. Bom, eu vou trabalhar com uma agulha mais fina. A bolsa vai ser feita com a agulha número 6, que é essa um pouquinho mais grossa, mas a base eu vou fazer com a agulha número 5, porque eu quero uma base bem firme, bem fechadinha, já que a pessoa vai transportar um notebook, então tem que fazer um trabalho bem firmezinho. Como que eu faço com esse cordão? Primeiro, o seguinte, o fio excedente tá aqui, na minha direção. O fio do novelo tá vindo de lá, ó, lá da frente. Aí eu vou laçar a agulha, envolver a agulha com o fio excedente, seguro tudo aqui e laço a agulha com o fio lá do novelo, ó. Laço a agulha com o fio do novelo e vou remover essas duas laçadas. De novo, fio excedente, que é a pontinha aqui, ó, 4 vezes o tamanho, né? Envolve a agulha. Fio do novelo, eu laço e puxo as duas laçadas. Fio excedente envolve a agulha. Fio do novelo, laça e puxa as duas laçadas. Fio excedente envolve a agulha, fio do novelo, laça e fecha as duas laçadas. Olha que interessante que vai ficando esse cordão. Interessante e bem firme, né? E eu vou fazer até atingir
o tamanho do fundo de bolsa que eu quero, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, já venho mostrar ele pronto. Olha o tamanho que já ficou o cordão, tá praticamente a largura aqui do notebook. Se fosse uma capa para notebook, eu já deixaria esse tamanho, porque a gente ainda vai trabalhar algumas carreiras ao redor desse cordão e ele vai ficar maior. Mas é uma bolsa, e por ser uma bolsa e vai colocar lá em cima um zíper e a pessoa tem que abrir e fechar com facilidade esse zíper e colocar o notebook aqui dentro, eu vou fazer só mais um pouquinho, tá? Mesmo que esse fio tenha elasticidade, a gente tem que pensar que não pode ficar muito justo, para não dificultar na hora de colocar o notebook. Eu estou trabalhando com agulha número 5, não vou ficar fazendo pontos extremamente apertados, tá? Nunca faça ponto muito apertado com o fio de malha, ainda mais se ele tem elasticidade, tá? Deixa o ponto sempre justinho na agulha, mas sem apertar, nada de ficar cansando suas mãos, tá? Então, ó, vou subir uma correntinha, certo? E aí eu começo a trabalhar esse lado do cordão. Aí, por que eu faço cordão ao invés de fazer correntinha? Porque quando a gente faz correntinha, aí a gente vem aqui, pega uma laçada e vai trabalhando todo um lado da correntinha. Aí quando a gente volta, pega uma laçada aqui e vai trabalhando todo um lado dela. E aí, o que acontece? Essa correntinha, ela se abre e fica esburacado o início da peça. Então, aqui, o cordão é o seguinte, a gente vai pegar duas laçadas, ó. Duas laçadas para fazer o ponto. E isso significa que vai ficar mais firme, não vai ficar esburacando. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, pegando duas laçadas, mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, tá? Porque aqui na curva eu preciso ter pontos a mais, né, para dar curvinha. E eu vou continuar aqui, sempre pegando, claro, duas laçadas, presta atenção nisso, para não pegar uma só. E ao mesmo tempo eu tô escondendo esse fio, por isso tá até difícil de ver na câmera aí mais ou menos o que eu tô fazendo, né? Mas eu tô fazendo apenas uma carreira de pontos baixos. Vou tentar mostrar melhor, ó. Faço pontos baixos pegando duas laçadinhas. Então, ó, o cordão tá aqui, você insere a agulha aqui e pega, ó, duas laçadas. Uma, duas. E ainda por cima esconde o fio que sobrou, que a gente deixou um pouquinho de sobra, né, pra poder arrematar, ó. E aí ela tá ficando firminha assim mesmo, normal, tá? É uma base isso aqui, ela vai ficar firme. Só não estou fazendo pontos apertados, você tá vendo? Ah, André, o meu ponto fica muito apertado. Pega uma agulhinha maior. Se o seu ponto for mais solto como eu, faz com essa agulha um pouquinho mais estreitinha. O importante é deixar firme, mas sem ficar fazendo força, tá? Vou continuar os pontos baixos aqui. Quando chegar no finalzinho da carreira, eu explico melhor. Falta só um pontinho para terminar. É o último aqui, ó, do cordão. Então, aqui eu vou fazer assim. Um ponto mais um. Lembra que foram dois lá no início? Dois pontos. O primeiro pontinho aqui eu fiz dois pontos baixos em cima dele. Aqui o último também eu faço dois pontos baixos. E aí eu já começo a trabalhar o outro lado, ou seja, pegando aqui, que é praticamente quase a mesma base aqui, né? Se você pensar bem, ó, mais um ponto, mais um. Então, dois pontos aqui, fiz a curvinha toda, aí eu venho aqui no ponto seguinte e começo a trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto de base, pegando duas laçadas. E, gente, o fio ainda tem um pouquinho aqui, ó, o excedente chegou a dar a volta toda, tá aqui, mas tudo bem, deixa ele aqui. Vou continuar escondendo ele. Quem quiser cortar, se achar que tem muita sobra, pode cortar. Eu deixo porque, por incrível que pareça, é um fio a mais que dá mais firmezinha ainda, né? Deixa mais firme a minha base, ó. Tá terminando, ó, a última pontinha dele aqui. Pronto, escondi todo o fio do início do trabalho. Tô fazendo uma basezinha firme, que não ficou esburacada aqui na correntinha, tá vendo? Eu vou continuar e já mostro como é que encerra. Eu tô chegando no finalzinho da carreira. Aqui é o último pontinho, aliás, o penúltimo, né? Porque o último é aqui, aonde eu fiz dois. Tá, dá pra ver que na mesma base tem dois pontos, ó. Um, dois. Aqui do outro lado, na curvinha, foram feitos 4 pontos. Então, aqui também tem que ter 4. Eu já tenho 1, 2, faço mais um, fiquei com 3.
Só que se eu fizer mais um ponto aqui, eu vou estar aumentando pontinhos, porque assim, na primeira carreira, tá? Quando a gente faz aquele fechamento em que eu vou unir esse ponto ao último, eu acabo aumentando um ponto. Nas outras carreiras não, mas na primeira acontece isso. Então, eu não faço, tá? Eu já tenho 2 pontos aqui, fiz mais um, são 3. Aí eu vou fazer assim, vou puxar essa laçada, trazer aqui, ó, embaixo das correntinhas do primeiro ponto. Você vai trazer aqui, nessa laçadinha, nesse correntinho que fica deitadinho aqui, ó. Eu vou pegar a laçada. Oi, deixa eu tentar mostrar melhor aqui, ó. Pego a laçada e levo lá pra trás. Dá pra ver? Dá pra ver sim. Aqui eu acho que a minha laçada ficou pequena. Vou aumentar um pouquinho ela. Pronto, aumentei um pouquinho. Aí eu completei o ponto que faltava. Agora não falta nenhum. Essa laçadinha, ela vai completar o ponto que falta. Eu vou trabalhar com ponto centrado. Então, eu venho aqui no centro do último ponto baixo que eu fiz, no centro dele, ó, inseri a agulha lá atrás, pego a laçadinha que tá aqui em espera, coloco na agulha, laço, puxo e faço uma correntinha. Essa correntinha vai ser equivalente ao primeiro ponto baixo. Aí eu venho no ponto de base seguinte e faço 2 pontos baixos. Esse ponto baixo seguinte aqui pode ser que dá um trabalhinho para achar, porque é aquele primeiro, que a gente fez de subida, mas tá aqui, ó. Aqui eu vou colocar dentro dele 2 pontos baixos centrados. Gente, o ponto baixo centrado é esse que a gente faz pegando no centro do ponto baixo. Olha, tem as 2 perninhas, pega aqui. Não pega aqui nas laçadas, pega aqui, ó, no meio dele. Porque eu quero essa base bem firme, por isso que eu tô fazendo com pontos centrados, com uma agulha mais fina, tá? Ó, venho no ponto seguinte e faço 2 pontos centrados nele também. E no próximo, apenas um ponto. Então, eu só vou repetir para não ficar dúvida. Na curvinha aqui, tem 4 pontos, né? Da carreira anterior, 4 pontos baixos. Eu fiz 6 pontos centrados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque os 2 pontos aqui do meio eu fiz 2 pontinhos centrados dentro de cada um. E os das pontas eu fiz somente um. Agora, eu venho aqui, fazendo do outro lado, um ponto centrado em cada ponto de base. Opa, peraí, deixa eu ajustar. Pode parecer que eu tô fazendo muita força aqui, mas não tô não, tá, gente? Apenas eu tô fazendo o ponto justinho, ó. Pra base ficar bem firme, tá bom? Vamos seguir aqui com um ponto baixo centrado em cada ponto de base até lá no cantinho eu mostro de novo. Aí, quando chega aqui no cantinho, tem aqueles 4 pontos, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui, tá? Sempre repete de um lado e do outro igual, que é pra peça não ficar com um lado maior que o outro. Então, aqui no primeiro pontinho da curva, eu faço apenas um ponto centrado. No segundo, eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, vamos achar aqui a base. Peraí, tá aqui. Achei a base. Então, eu faço 1, 2. Venho no ponto seguinte, lá no centrinho dele. 1, 2. E no ponto seguinte, apenas um. Então, a base, a curvinha desse lado ficou igualzinha do outro, ou seja, tinha 4 pontos aqui na primeira carreira, ficaram 6 agora na segunda carreira. E agora eu faço um ponto sobre cada ponto de base, em toda essa voltinha. Bom, aqui tô chegando no final da carreira, eu já fiz aqui os últimos pontos, tá? Esse foi o último ponto e esse aqui é o primeiro, né? Então, a hora de unir os dois. Vou puxar um pouquinho a laçada, vou inserir a agulha vindo lá de trás, ó, nessa correntinha do primeiro ponto e, ó, puxo a laçada, carrego com ela lá pra trás, viu? Agora, eu vou inserir a agulha aqui, no último ponto baixo que eu fiz, eu vou inserir a agulha aqui, já no centro dele, né? E aí, eu pego essa laçadinha aqui, puxo,
Vou encaixar na agulha, laçar, puxar e fazer uma correntinha que vai ser o primeiro ponto baixo da próxima carreira, tá? Vou fazer mais uma carreirinha aqui no fundo dessa bolsa, a última, tá? Faço mais um ponto baixo aqui centrado no ponto seguinte. Fiz 2 pontos baixos, no terceiro aqui eu faço 2 na mesma base, tá? Pra fazer a curvinha, né? Porque eu tô na direção da curva mesmo, ó. O próximo eu faço sozinho. O próximo ponto também vou fazer sozinho. Tá vendo? E aqui tá na curva, então o próximo eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então você presta atenção na distribuição assim, dá uma olhadinha se ele tá ficando na curvinha certinho. Os próximos eu vou trabalhar um ponto em cada ponto de base, um ponto sozinho, até o final da carreira. Lá eu vou distribuir também 2 aumentos na próxima curva, tá? Vou continuar fazendo aqui. Cheguei no finalzinho da carreira e agora é hora de passar a fazer a parte da lateral, né? As paredinhas da bolsa. E aí eu vou explicar como que a gente faz isso sem precisar cortar o fio, ó. Vou passar o fio aqui, puxa uma bem laçada, né? Passa ela aqui nas correntinhas do primeiro ponto. Aqui foi o último ponto, aqui é o primeiro, a gente vai unir os dois. E dessa vez, essa união vai ser concluída da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, tá vendo? Aqui onde tá saindo, aqui de onde sai o ponto, é aqui que ele tem que voltar. Eu tenho que voltar ele ali. Então, eu vou colocar a agulha aqui, ó, no centro e puxar lá pra trás. Então, eu concluí aqui, fechei essa carreira. Aí, ó, vem aqui do outro lado, tá vendo aqui? Vou tentar mostrar. Aqui é onde eu fechei o ponto. Aqui no avesso, eu vou passar esse ponto por mais uma laçadinha aqui, ó. E pronto. Aqui tá encerrado o fundo da bolsa e o fio já foi lá pra dentro, ó, onde ele vai começar a fazer, a gente vai começar a fazer a nova carreira. Então, eu vou mudar a agulha. Porque agora eu vou trabalhar com a agulha número 6. Os pontos da bolsa, eles não precisam ser tão justinhos, né? Então, eu vou começar a trabalhar agora o ponto fantasia. O ponto fantasia é assim, ó. Primeiro, eu vou fazer uma correntinha. O ponto fantasia, eu vou trabalhar pegando nessa laçadinha aqui. Deixa eu pegar a agulha mais fina para mostrar. Aqui do lado do avesso, cada ponto tem uma laçadinha dessa, ó. Aqui, aqui. Então, eu vou trabalhar pegando essa laçadinha lá de dentro. Então, ó, a correntinha tá aqui, os pontos estão aqui, mas eu vou trabalhar nessa laçadinha lá de dentro. Vou trabalhar uma laçadinha e pulo uma, trabalho na próxima. Então, eu venho nessa mesma laçadinha aqui, vou inserir a agulha. Tá um pouquinho justa, porque eu tava trabalhando com a agulha mais apertada, né? Normal, ó. Puxo aqui e faço um ponto baixo, ok? Nesse mesmo ponto, eu faço mais um. Fiz 2 pontos baixos na mesma laçadinha, pulo uma, venho na laçadinha seguinte, insere a agulha lá e faço 2 pontos baixos. Pulo uma laçada, vou na próxima, 2 pontos baixos. Pulo a outra, na próxima, 2 pontos baixos. Mesmo aqui na curva não tem aumento, não tem nada, tá? É um ponto, aliás, 2 pontos numa laçadinha, pula a próxima. 2 pontos na outra laçadinha, pula a próxima. Vou fazer a carreira inteira assim, tá? Depois eu explico a sequência do ponto fantasia. Olha, cheguei aqui no finalzinho da carreira, então eu fiz o último ponto, na realidade 2 pontos, né? 2 pontos baixos aqui nesta alcinha. Aqui estão os 2 primeiros e aqui a alcinha que eu vou pular, já que eu tô fazendo uma sim, uma não, uma sim, uma não. E ele deu certinho aqui, ó. Essa é a alcinha que eu vou pular. Aí eu vou fazer aquele fechamento que é colocar a agulha aqui por baixo da primeira correntinha, o primeiro ponto aqui, ó. Não é nessa lateral. Veja, essa lateral aqui é o que tá subindo, é aqui em cima. Encaixa a agulha aqui, pega essa laçadinha e leva lá pra trás.
Aí dá uma ajustadinha para ela não ficar tão longa, né? Tão grande. Agora eu vou trabalhar também 2 pontos baixos na mesma base e pular o outro ponto. E aonde que é essa base? É o segundo ponto, ó. Tenho 2 pontos em cada base aqui, vai ser sempre no segundo ponto, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então eu vou encaixar a agulha, porque os pontos também serão pontos centrados, então encaixa aqui no meio dele, não é aqui embaixo das correntinhas, tá? É aqui, no meio do ponto. Encaixei aqui, vou pegar aquela laçadinha que tá em espera e colocar ela na agulha, dar uma ajustada, tudo aqui, ajusta o ponto para não ficar muito folgado. Laça a agulha e vem puxando a laçada no meio de tudo isso. Puxo uma correntinha, aí eu vou no mesmo ponto de base fazer um ponto baixo. Tá vendo? Fiz os 2 pontinhos aqui. Aí eu venho no ponto seguinte, ó, eu não tenho aqui 2 pontos baixos no próximo, eu pulo o primeiro, vou no segundo, faço 2 pontos baixos. De novo, ó, tenho 2 pontos aqui na mesma base, pulo o primeiro, vou no segundo, 2 pontos baixos centrados. Deu para entender? Ó, pulo o primeiro, vai direto no segundo, faz 2 pontos baixos. Pulo o primeiro, vai direto no segundo. Não tem aumento, não tem redução, é só seguir a mesma quantidade de pontos. Todas as demais carreiras aqui, ó, dessas laterais da bolsa serão feitas dessa forma, não tem segredo. Mas eu vou continuar a carreira aqui, aí eu mostro já o final da carreira e o fechamento. Eu aconselho você dar uma olhadinha no vídeo algumas vezes aí, como que faz esse encerramento da carreira e começa a próxima, antes de você começar a fazer, até você ter certeza de como que é essa sequência do ponto, tá bom? Vou fazendo aqui, já mostro o final da carreira. Olha, terminei mais uma carreirinha. E aí, fiz o último ponto, ó, 2 pontos aqui, que tem 2 pontos. Esse aqui são os 2 primeiros. Então, eu venho aqui com a agulha nessa correntinha aqui, ó, embaixo dessa correntinha do primeiro ponto. Passo a laçada lá pra trás, ajusto ela, ó, tá vendo? Ela ficou muito grande, tem que ajustar sempre pra ela ficar certinha, pra gente não ficar com aquela cicatriz horrorosa no trabalho, né? Aí, vou inserir a agulha aqui no último ponto que eu fiz, inserir aqui, ó, no centro do ponto, encaixar essa laçadinha aqui na agulha e ajustar mais um pouquinho, né, ó, dei uma puxadinha, ajustou, laça o fio e traz pra frente, sobe fazendo uma correntinha. Tá vendo que essa correntinha já passa a ser o primeiro ponto baixo da carreira? Aqui mesmo eu faço mais um ponto baixo centrado. E aí a mesma coisa, eu vou no ponto seguinte, ó, tem 2, eu pulo o primeiro, venho no segundo e faço aqui 2 pontos centrados. 1, 2. No próximo, ó, tem 2 pontinhos aqui, eu pulo esse, venho no ponto seguinte. Tá vendo? Acho que agora deu para entender direitinho como que é esse ponto fantasia. A gente vai fazer muitas carreiras aqui, né? Porque toda a lateral da bolsa será feita com esse ponto. A única mudança que vai ter é que eu vou trocar de cor. Então, eu vou fazendo as carreiras aqui, vou fazer várias carreiras. Depois eu venho mostrar como é que tá ficando o resultado. Aqui já deu pra ver, né? Mais ou menos como que é esse ponto fantasia, um ponto bem bonito. Vou fazer várias carreiras, só vou voltar lá na frente, porque eu acredito que deu pra entender direitinho como que faz. Aqui tem 9 centímetros já de altura nessa bolsa. Agora eu vou trocar de cor. Então, eu já cortei o fio. Olha, dá uma olhadinha aonde que tá ficando a emenda. Eu não sei se vai dar para notar que a emenda está aqui, ó. Cada vez que eu faço, a cada carreira eu faço um ponto, ela anda um pouquinho para trás. Então, tá até difícil de ver, porque quase não fica cicatriz, mas tá aqui, ó. Tem aqui, esses pontos estão um pouquinho mais grossinhos do que o restante. Aí eu vou fazer assim, já cortei o fio e vou fazer o fechamento. Como que a gente faz esse fechamento aqui? Puxa esse fio, passa aqui por baixo, né, da correntinha do primeiro ponto e depois passa aqui no meio da correntinha de onde ele saiu. Assim eu fecho a carreira de maneira invisível. Aí eu vou esconder esse fio aqui dentro.
da bolsa. A gente vem com ele andando aqui, só para ele ficar preso. Depois de tudo pronto, eu vou arrematar a ponta desse fio. Por enquanto, deixa ele aí. Então, por que que eu falei dessa cicatriz? Porque se ela já está aqui, mesmo que discreta, mas ela está aqui, eu não vou ficar pegando em outros pontos da bolsa para começar a nova cor, para não ficar formando cicatriz em outros cantos, né, dela. Então, eu venho aqui, justamente aqui aonde foi feito o último ponto, ó. Onde foi feito o último ponto aqui mesmo eu já começo, porque assim eu dou sequência, tá? Nessa emenda sempre na mesma direção. Então, puxo aqui, ó, o fio, faço a correntinha, que vai ser o primeiro ponto, faço um ponto baixo e já começo a trabalhar os pontos na sequência da bolsa. Exatamente o mesmo ponto, nada muda, não é? Olha, 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. Então, nada muda no ponto, nada muda nada, é só a cor mesmo que eu tô fazendo a alteração. E agora eu vou continuar, tá? Vou continuar subindo a bolsa até dar a altura desejada. Vamos dar uma olhada como que tá ficando? E olha como que tá ficando, né? Com folguinha, porque afinal de contas não é uma capa, né? É uma bolsa, tá com folguinha. E ainda falta bastante aqui para dar a altura, né? Então, eu vou continuar fazendo os pontos. E depois de fazer várias carreiras, atingir 29 centímetros, tá? Então, do fundo da bolsa até aqui em cima, 29 centímetros, esse é o tamanho que eu quero. O notebook que vai aqui dentro tem 25 centímetros, aqui tá com 4 centímetros a mais, para que não fique muito justo, e porque eu vou colocar o zíper, e esse zíper vai ficar para dentro, tá? Ele vai ficar interno lá, então ele precisa de espaço. Eu marquei aqui o meio certinho da bolsa. Veja, coloquei um marcador em cada lateral, ó, um marcador desse lado, um desse lado. E aí eu contei, aqui eu contei 20 correntinhas, pus o marcador. Aqui eu contei mais 20. Aí tem o marcador aqui do lado, aqui mais 20 e aqui mais 20. Então, ele tá totalmente determinado aqui, as laterais e o meio certinho. Eu fiz a mesma coisa no zíper, eu marquei aqui o meio do zíper. Tá com 2 marcadores, porque aqui esses furinhos são em número par, então o meio aqui não tem o meio, né? São os 2 do meio. Ele tem 40 furinhos, então tem, ó, do marcador até lá tem 20, desse marcador até lá tem 20, e assim eu marquei os 2 lados. Agora eu vou colocar o zíper na bolsa, e com o próprio marcador aqui eu vou dar uma fixadazinha e depois eu faço a costura. Primeira coisa, coloca o cursor no lado. Dobro o zíper assim, avesso para baixo, lado direito aqui para cima. E vou colocar aqui na bolsa. Coloco, empurro ele lá para dentro um pouco. E aí, olha o marcador indicando para mim que o meio é aqui. E eu vou pegar aqui o meio do zíper e o meio da bolsa e vou colocar tudo junto. De que forma? Prendendo aqui com o próprio marcadorzinho, ó. Coloco aqui esse marcador e fecho, que é para ele não escapar. Posso tirar esse aqui do meio, tá? E aí eu venho com esse outro marcadorzinho aqui e já coloco aqui também. Então, um ladinho aqui eu já fixei. Viro a bolsa e faço a mesma coisa aqui, ó. Coloco o marcador do zíper junto com o marcador da bolsa. E aí você vai contar na sua peça a quantidade de pontos, onde que vai ser o meio, o que que vai ficar do lado, tá? Porque essas quantidades de pontos aqui são da minha peça, mas a sua, você tá fazendo do tamanho da sua necessidade. Então, conte lá os pontos, coloca o zíper aqui acertado direitinho o meio. E aí, insere ele aqui dentro. E aqui também. Tá? Aqui do lado
tenho marcador, aqui também eu vou prender o zíper com um marcadorzinho. Como que eu faço isso? Tá vendo? Esse marcador tá aqui no meio da bolsa, eu vou pular um pontinho e venho no ponto seguinte, coloco o marcador na bolsa e coloco o marcador no zíper e prendo. A mesma coisa aqui, ó. O marcadorzinho tá aqui no meio da bolsa, eu pulo um ponto e venho no pontinho seguinte, coloco o marcador, coloco lá no furinho do zíper, tá? Porque aqui vai ser uma lateralzinha da bolsa, onde a gente vai trabalhar alguns pontos aqui, sem prender no furo. Você já vai entender já já. Mesma coisa aqui, ó. Venho desse lado, o zíper tá aqui, ó, marcador aqui no centro, esse ponto aqui. Eu pulo um, venho no ponto seguinte, coloco o marcador, fixo lá no zíper. Mesma coisa aqui. Marcador tá aqui, eu pulo um ponto, venho no ponto seguinte e coloco no zíper. Pronto, ele já tá todo marcadinho onde ele vai ficar. Tá marcadinho o meio, tá marcadinho as pontas. É hora de pegar a agulha e começar a costurar. Eu vou fazer com a própria agulha de crochê. Só que é o seguinte, a agulha de crochê aqui, número 6, que é a que eu tava usando, fica meio justinha aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com uma agulha um pouco mais fina. Pode ser agulha número 5, pode ser 4,5, ó, 5 já é suficiente. Eu vou começar aqui pelo lado interno. Por que que eu sei que esse aqui é o lado interno da bolsa? Porque aqui é onde tá aquela cicatrizinha. Não tá muito visível, né? Mas tem aqui, sim, uma cicatriz. Então, por isso, eu vou começar por esse lado. Que eu quero que tudo que é nozinho, emenda, tudo fique aqui, né? Então, tá determinado que vai começar por esse lado? Vira a bolsa. Vira. Deixa a bolsa pra lá e a ponta do zíper eu deixo aqui na minha direção. E vou começar a prender o zíper bem aqui do meinho, tá? Então, para isso eu vou inserir a agulha no furinho do zíper e inserir lá na pontinha, lá na bolsa. Então, eu vou pegar o fio de malha, laçar na agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. E é assim que eu vou fixar o zíper, com pontos baixíssimos, tá? Colocando a agulha no furinho do zíper e num ponto lá da bolsa. E fazendo um ponto baixíssimo. Tá vendo como é que vai ficando bonitinho aqui? Olha que bonitinho que fica. E vamos lá, vamos fazer. Pontinho por pontinho. Se o cursor estiver aqui atrapalhando, a gente joga para lá. Então, eu vou mostrar como que faz a lateral. Justamente o último furinho do zíper, já tá marcado ali em que ponto da bolsa ele deve ficar. Eu já vou até tirar esse marcador para ele não me atrapalhar. Então, eu já sei que esse furinho do zíper encaixa exatamente aqui, ó, nesse ponto. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aí eu empurro um pouquinho esse zíper e trabalho agora, ó, os pontos, os próximos pontos, sem passar pelo zíper, ó. Eu só venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Opa, escapou. Aí eu venho aqui no próximo ponto, tá dando pra ver aí direitinho, ó? Venho no próximo ponto aqui, onde eu tenho, tá até com o marcadorzinho lá, e faço um ponto baixíssimo. Não pego no zíper, tá? Aí tira esse marcador, já não preciso mais dele. Venho no próximo ponto, também faço sem passar pelo zíper. O próximo que tá com o marcador, ele tá justamente fixando a bolsa no zíper, não é? Então, aqui eu já sei que esse próximo ponto eu preciso fazer pegando lá no furinho do zíper, o primeiro. Então, eu encaixo a agulha no zíper e passo pela bolsa e faço ponto baixíssimo. Peraí que ele ficou um pouco solto. Deixa eu ajustar melhor. Encaixo aqui e fixo. Tá um pouquinho duro, ele é um pouquinho duro o zíper, é normal, tá? Ó, encaixo aqui o furinho, encaixo lá na bolsa, faço mais um pontinho.
você vai fazer com muito mais facilidade do que eu, porque não vai precisar ficar numa posição assim. A posição não tá me ajudando muito, porque eu tô gravando, né? Ó, pronto. Fiz mais uns pontinhos. O zíper fica lá dentro da bolsa. Essa partezinha aqui, ela fica assim com os pontos feitos sem passar pelo zíper, tá? Eu vou continuar fazendo aqui, quando chegar na outra voltinha eu mostro de novo. Cheguei do ladinho aqui de novo, né? Hora de prender aquela lateral. Eu vou até abrir aqui, ó, para o zíper ficar mais molinho, mais flexível, mas para facilitar. E aí, eu coloco a agulha no furinho do zíper, tiro esse marcador aqui e faço um ponto. O próximo ponto eu vou fazer sem passar pelo zíper. E mais um. E mais um, sem passar pelo zíper, tá vendo? Que são aqueles 3 pontinhos que a gente faz aqui na lateral. E o próximo já tem marcador, viro para ficar mais fácil para mim. Tiro o marcador para ele não me atrapalhar. Tirei o marcador, eu venho aqui no próximo ponto, pegando o furinho do zíper e pegando na bolsa e faço o ponto baixíssimo. E agora eu vou continuar aqui até fechar, ó, só tá faltando mais esses pontinhos aqui para terminar de colocar o zíper, não é? Posso já fechar aqui, pôr o marcador lá o cursor lá pelo outro lado. Só faltam esses aqui, eu vou terminar e já mostro como que a gente faz o acabamento disso aqui. Bom, cheguei aqui, falta só um pontinho, então eu vou subir aqui uma laçada de uns 2 dedos, mais ou menos, né? Passo essa laçada ali por baixo do primeiro ponto da carreira, né? E levo ela aqui para trás. Se for o caso, pegue uma agulha mais fininha, se precisar, para ajudar, para poder inserir aqui, ó. Inserir a agulha vindo lá de trás e puxar essa laçada lá pro outro lado. E ajeita bem. Então, eu terminei toda essa parte. Gente, o zíper já tá pregado aqui. Antes de acabar, eu vou dar uma olhada se deu tudo certo com o zíper. Então, coloca os cursores aqui. Se for 1 ou 2 cursores, não importa que zíper você tá usando. Pode ser de 2 assim, pode ser de um só. Mas deixa ele fechadinho. Olha se tá tudo em ordem. Se não tá nada repuxando. Se as pontas estão certinhas. Vou abrir e fechar. Venho com o zíper lá, abrindo. Vou até lá na outra ponta. Aí venho com ele fechando. E vejo que o zíper tá certinho, tá perfeito. Vou ver se deu o tamanho do notebook que eu queria colocar, ó. Ele tá perfeito. Perfeitinho. Vou colocar o notebook aqui e fechar. Olha que maravilha que ficou. Tá perfeitinho o zíper, não tá? Então, agora que eu sei que tá perfeito, tiro o notebook lá de dentro. E aí sim, eu vou fazer uma carreirinha aqui de acabamento, tá? Deixa até aberto, assim, se ficar mais fácil, deixa até o zíper aberto. Então, eu venho com a agulha número 5, continuo trabalhando com uma agulha mais estreitinha, porque eu vou ter que passar novamente pelos furinhos do zíper. Olha, o fio, ele tá aqui fora, então eu dou uma puxadinha para ele ficar lá dentro. Essa aqui é a ponta, já vou arrematar. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma carreirinha de ponto baixo agora, aqui do lado direito. Eu tava trabalhando nesse sentido, não é? Daqui para lá. Agora eu venho de fora para dentro, jogo esse fiozinho aqui para que ele fique na posição correta para mim. Vou inserir a agulha aqui, ó, no ponto e passar pelo furinho do zíper e observar que a agulha esteja no meio dessa correntinha, tá? Não é para ficar embaixo nem em cima dela, e sim no meio certinho. Aqui eu vou laçar a agulha e fazer um pontinho baixo. De novo, venho no próximo ponto, passo por esse furinho no meio e faço um pontinho baixo. Próximo ponto, insere a agulha lá, passa pelo furo, vai no meio da correntinha e vai fazer pontos baixos. Tô chegando aqui do ladinho,
Por dentro, os pontos estão todos iguaizinhos, respeitando aqui a metade da correntinha, né, que tá ficando aparente, e aqui também, tá? Aqui também a gente tem que pegar de uma maneira que, por exemplo, essa laçadinha tá igual em todos. Eu não peguei umas embaixo dela, as outras em cima, não, pega tudo igualzinho para ele ficar bem acabadinho. Esses detalhes são importantes, tá? No acabamento da sua peça. Aí aqui, ó, cheguei do lado onde tem as pontas do zíper e aqueles pontinhos que a gente fez sem pegar no zíper, né? Então, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer o ponto, ó, o ponto baixo sem pegar no zíper. E faz de uma maneira que esconda aqui a pontinha dele, tá? Se for necessário fazer mais de um ponto, faça mais de um ponto. Tá? Para preencher bem, para que não fique aparecendo essa ponta, ó. Essa ponta aqui do zíper. Ó, vou fazer o próximo ponto baixo da lateralzinha, ou seja, ponto baixo sem pegar aqui no zíper. Venho no próximo também, é sem pegar, tá? E agora eu vou até fazer mais um, igual eu fiz aqui, fazer dois aqui no mesmo, porque eu quero que fique realmente já comece a cobrir aqui a pontinha do zíper. E agora o próximo eu já tô pegando no furinho do zíper. Aqui eu já começo a fazer novamente a cobertura aqui, pegando o zíper. Olha se lá dentro pegou a laçadinha no meio da correntinha, ó. Passa o fio todo, a agulha nos fios, no zíper e no meio da correntinha lá de dentro. E faz o pontinho baixo. E vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando? Porque aí a gente já consegue agora comparar, ó. Essa é a parte que já tá toda escondendo o zíper e ele fica direitinho, ó, lá dentro, fechadinho, quase que tampa já também essa pontinha, fica tudo bem acabadinho, do jeito que a minha cliente pediu. Esse daqui é a parte onde ainda não tá fechado, onde o zíper fica um pouco mais exposto. Então, é uma questão de gosto? É uma questão de gosto. Você pode deixar assim, porque é um zíper bonito, não tem problema. Ele pode até ficar assim, um pouco para fora, assim também, ó. Tem gente que usa ele assim, aparente, tá? Não tem problema nenhum ele ficar, mas a minha cliente quer que ele fique todo interno. Então, olha como é que tá ficando. Todo fechadinho, interno, escondidinho lá dentro da bolsa. Vou continuar fazendo a carreira, que acho que isso aqui vai ficar bem bacana, tá? Termina de fazer o último ponto baixo, aqui não vai ter fechamento de carreira, aquele fechamento invisível não. Eu vou abandonar essa agulha mais fininha e voltar com a agulha número 6, ajustar a laçada aqui na agulha, já vou inserir a agulha direto aqui no primeiro ponto e começar a fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, observa que não tem fechamento de carreira, eu venho direto, fazendo pontos baixíssimos, um ponto sobre cada ponto de base, e assim, olha, eu vou dar uma engrossada nessa finalzinho de carreira. Veja que a carreira aqui, ó, só com os pontos baixos, ela fica assim fininha. E com esse ponto baixíssimo agora, eu dou uma encorpada, eu engrosso ela, eu deixo essa beiradinha mais firme e com um melhor acabamento, né? Então, eu vou fazer esses pontos baixíssimos em todos os pontos de base da carreira toda. Estou fazendo os últimos pontos baixíssimos. Tá chegando já no comecinho aqui, ó. Foi aqui que eu comecei a fazer os pontos baixíssimos. E se a gente olhar, olha, dá pra perceber que aqui esses pontos ainda não receberam o ponto baixíssimo, porque aqui tá mais fininho do que aqui. Aqui eu tenho ponto, ó, uma correntinha aqui e uma aqui na frente, uma aqui em cima, uma aqui na frente. E aqui eu só tenho essas, eu não tenho outras correntinhas aqui, tá? Você percebe a diferença? Então, é aqui, a gente vai fazer pontos até ali e engrossar essa bordinha, ó, tá vendo? Ponto lá, ponto cá, ponto lá, ponto cá. Aqui ainda falta mais um. E agora sim, agora ficou tudo fechadinho, certo?
Agora é a hora de cortar o fio. Eu já cortei o meu aqui, tá? Porque eu já tinha feito aqui. Mas agora é a hora de puxar o fio e cortar. Aí eu vou pegar essa pontinha e fazer o fechamento invisível. Mas eu não vou fazer o fechamento invisível aqui nesse próximo ponto, não. Eu venho um pra frente aqui, tá? Ó, aqui é onde está o último ponto baixíssimo, tá? Eu pulo esse aqui e venho no próximo. Passo o fio ali, ó, lá pra trás, fazendo o fechamento invisível. Volto o fio aqui de onde ele saiu. E assim eu fechei toda a carreirinha aqui. Aqui já ficou. E aqui também tem todas as bordinhas, não é? Então, agora é só pôr o fio aqui pra trás. Ando com ele aqui mais pra trás. Tá? E ainda fica faltando só... Perceba que aqui ainda falta uma laçadinha só. Não sei se tá dando pra notar, mas aqui ainda falta uma laçadinha pra ficar mais grossinho. Então, eu venho com esse fio aqui e volto com ele pra trás. Só pra não ficar irregular. Vai dando uma olhadinha se não tá faltando laçadinhas aqui, porque essa bordinha tem que ficar por igual. Mas acho que deu pra entender mais ou menos o que eu tô falando, não é? Agora a gente vem com o fio aqui pra trás, vou arrastando ele aqui e vou abrir o zíper, ó. Vou abrir o zíper, vou inserir a agulha aqui e levar esse fio lá pra dentro da bolsa. Pronto, levei lá pra dentro, com isso ficou tudo encerrado aqui. Aqui já tem outros também pra arrematar, né? Tá vendo? Tem outros fiozinhos. Eu vou arrematar todos esses fios. E agora só falta cuidar da alça. Pra revestir a argola, eu vou pegar o fio da cor púrpura, dar um nozinho aqui bem de leve, sem apertar. E começar a fazer pontos baixos ao redor dessa argola. E eu tô usando a agulha número 5, tá? Pra ficar um ponto mais fechadinho. Ó, passa o fio pela argola e fecha aqui em cima com um ponto baixo. Passa o fio aqui pela argola, fecha o ponto baixo. E vou revestir a argola inteirinha dessa forma. Já revesti toda a argola. Aqui tem 45 pontos ao redor, tá bom? Bom, agora eu vou cortar o fio. Vou puxar e amarrar aqui, ó, começo e o fim. Uma agulha de tapeceiro, eu vou passar esses fios, ó, por dentro, aqui por dentro, para esconder a ponta do fio. Dos dois lados, tá? Tô escondendo uma, depois vou esconder a outra também. E aqui eu já posso cortar o excesso. E agora fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passar o fio aqui, cortar o excesso também. A alça já tá toda revestida, as pontas estão escondidas, então eu vou fazer agora uma segunda camada de revestimento em apenas uma parte da alça. Não é na alça toda. É para que fique assim, somente a parte que vai fixar na bolsa é que recebe essa segunda camada de fio. Aí eu vou fazer assim, vou começar por aqui, porque aí eu tampo toda essa parte que tá aqui embaixo, correntinhas, né, do ponto voltadas para mim, então não é deste lado, é deste, tá? Primeira coisa, eu dou um nozinho aqui. Dou um nozinho só pro fio já ficar ali no lugar dele. Aí eu venho aqui com a agulha, ó, puxando o fio aqui de baixo aqui pra cima e fechando um pontinho baixo. Segura aqui com os dedos e vem de novo aqui, ó, trazendo o fio. Primeiro é mais difícil mesmo, porque ele não fica no lugar, né? A gente tem que ir com a agulha aqui embaixo e puxar o fio aqui pra cima. Ajustar ele
e fechar. Agora ele já começa a ficar um pouquinho mais firme. Então, eu venho aqui, ó, venho com a agulha aqui, ó, eu desço a agulha, mantendo o ponto firme lá em cima, eu desço a agulha, laço aqui, a gente puxa a laçada e ela vem cruzada, e eu tento descruzar, assim, ó, puxa aqui, ó, ela vem assim, cruzada, um aqui e o outro transpassado pra cá, e é aí que eu arrumo, para que elas não fiquem cruzadas, fica uma aqui e uma aqui, ó, faço ponto, de novo, puxo, descruzo e fecho um pontinho. Vê que tá ficando já um revestimento mais volumoso aqui, fechando bonitinho. E é assim que eu vou fazendo todos os pontos, até dar o tamanho de cobertura que eu quero nessa alça. E vou cobrindo, olha, vou cobrindo as emendas, vou cobrindo tudo. Descruzo o fio, não aperta demais, tá? E eu fiz 18 pontos no total aqui, então daqui até aqui, ó, um pouco abaixo da metade da argola, eu revesti. Porque esse é o tanto que eu quero que fique preso lá na bolsa. Então, eu vou desamarrar esse nozinho aqui, nozinho do início, tá? Então, ficou revestido daqui até aqui. Aqui, eu já cortei o fio com uma quantidade aqui que seja suficiente para eu costurar. Puxo o nozinho, ó. Então, aqui já tá feito essa segunda camada de revestimento. Agora é hora de colocar na bolsa. Opa! Então, ó, preciso colocar aqui na bolsa, na mesma direção que tá a outra, porque eu já coloquei uma, né? Então, a gente mais ou menos coloca aqui, ó, verifica se tá certinho, centralizada. Então, é nessa mesma direção que vai ficar. Essa parte revestida fica aqui encaixada na bolsa. Eu pego esse fiozinho aqui da ponta e já passo ele aqui só pra começar a fixar no lugar. Depois a gente retira isso aqui. Isso aqui é só pra mais ou menos colocar no lugar, tá? Então, esse lugar já tá marcado. Agora, o outro aqui. Vou pegar um marcador. Tá vendo? Coloquei um marcador aqui só pra posicionar, que ele vai ficar assim. E é aqui que eu vou começar a fazer a costura. Então, com essa agulha de tapeceiro, eu vou começar a costurar. Eu pulo essa parte aqui, essa correntinha que fica aqui em cima, ela não pode ser encoberta com o fio. Então, eu venho com o fio na direção da bolsa, mas abaixo dessa correntinha, tá? Encaixo aqui em algum canto dela, ó, e levo o fio lá pra trás. Tá? Aqui do lado de dentro, eu tenho que passar esse fio por algumas laçadas. Eu não posso voltar ele na mesma direção, senão eu vou desmanchar o ponto. Então, eu tenho que passar por cima de algumas laçadas. Coloca a agulha, verifica se não tá furando nenhum fio, tá? Não é pra furar nenhum fio, é só pra passar a agulha pra cá. E olha, puxa. Puxa o fio, pode puxar com força. Quando você puxa com força, o fio meio que se esconde aqui na trama. E depois a gente pode também até ajuntar um pouquinho aqui os pontos, o fio de malha nos permite isso, né? De forma que ele não fique muito aparente ali. Pronto. Passei o fio pra cá, venho com a agulha aqui, ó, embaixo desses pontos aqui na argola. E aí, eu passo por alguns fiozinhos, tá vendo? Eu passo aqui, ó, por alguns desses fios da argola. Precisa passar. Se possível, passe por aqueles da primeira camada de costura, ó. De forma que ele passe por aqui. Toma cuidado, como eu disse, para não furar o fio. Ó, passa, para que fique bem firme. Isso. E agora que ele ficou bem firme aqui, bem costuradinho, volta o fio lá para baixo, passando entre essas correntinhas. E volta, verifica se tá na direção certa ainda a alça. E volta o fio, ó, entre as tramas aqui, lá pro lado de dentro da bolsa. Olha onde ele saiu. Agora já saiu aqui, atrás do zíper aqui, né? Tem um zíper aqui. Aqui eu passo por alguns fios, venho pra dentro.
Aqui ficou um ponto um pouquinho maior, talvez ele até fique aparente, apesar que não ficou muito. Só que aqui o próprio zíper tampa, tá? Olha só. De novo, o fio tá aqui do lado de fora da bolsa. Passo ele aqui, ó. Sempre que passa, passa aqui, ó, escondendo atrás dessa correntinha. Pronto. Só que agora tem que passar por alguns fiozinhos. Se eu ficar prendendo só na correntinha aqui, ela vai ficar toda desmanchadinha, vai ficar feia. E eu quero que manter ela bem bonitinha. Por isso eu escondo aqui, ó, entre esses fios, tomando cuidado para não furar o fio de malha. Olha isso. Ajeito para ficar bem bonitinho. Ajeitou o fio, ó, vai ajeitando assim. Volta ele aqui. E passa de novo lá pra dentro da bolsa. E é assim, com um trabalhinho de paciência, porque essa alça tem que ficar bem firme, afinal de contas a pessoa vai carregar aqui um notebook aqui. Tenta esconder aqui no meio da trama, ó. Se você esconde bem no meio da trama, quando você puxa lá, ele some, ó. Some, sumiu por lá. Aí a gente vem aqui. E de novo, vou passar por algumas voltinhas aqui. Eu tô inserindo a agulha, inclusive, dentro daquelas voltinhas da camada lá de baixo, tá? Pode não aparecer muito aí no vídeo. Mas eu tô encaixando lá por dentro. Ó, e passo com força. Aí eu volto aqui. E eu vou fazer assim. Vou costurar toda essa alça e já mostro o resultado. Eu já concluí a costura todinha. Agora, cheguei aqui no início, onde eu passei aquele fio pela bolsa. Então, eu vou soltar aquele fio do início do trabalho que eu passei aqui marcando, olha. Eu tiro. Aqui, o último pontinho que eu vou fazer, eu vou passar pelos pontos aqui da alça e... Peraí. Passar pelos pontos da alça. E vou encaixar aqui embaixo dessa correntinha. Como eu falei, essa correntinha a gente não passa, não ultrapassa ela. Esse é o ponto máximo aqui em que eu prendo a alça. E agora é só arrematar esses fios, escondendo eles aqui por dentro, né? Só que eu quero dar mais uma reforçadinha, então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar esse fio, costurando novamente agora, numa volta. Trago aqui pra frente. Puxo com força e vou fazer novamente agora, vou voltar essa costura, fazendo ela de novo até lá na ponta. Vou fazer um caminho de volta, costurando, mas antes eu queria mostrar, olha, fica um ou outro pontinho aqui aparente, coisa bem discreta, afinal de contas essa é a parte de dentro, então não vai ficar tão exposta. Aqui, o fio de malha tem isso, a gente pode pegar aqui com os dedos e ir ajustando para que essa correntinha aqui em volta fique bem bonitinha, não fique deformada. Eu vou voltar fazendo a costura no caminho de volta aqui, porque eu quero que ela fique bem firme. Então, eu já fiz de novo toda a volta costurando. E agora, eu estou com o fio aqui na frente, ele tá aqui na frente, ó. Na parte da frente, eu vou esconder a ponta dele passando por baixo desses fiozinhos. Só que eu vou fazer isso aqui, ó, nessa parte interna que fica escondido. Ó, vou passando a agulha aqui, passando por aqui. É uma posiçãozinha meio chatinha, mas é importante que seja feito ali, ó, escondendo ali por dentro. E agora que eu passei bastante, eu vou cortar a ponta do fio, o excesso. E vou fazer a mesma coisa com esse outro fio. Esse outro fio também eu tenho que passar. Mas olha, já dá pra ver aqui como é que ficou o acabamentinho. Aqui, se a correntinha não tiver muito ajustadinha, a gente vem com a mão e vai acertando ela, tá? Então, eu vou só esconder esse fio agora aqui, pra ficar tudo prontinho. E para finalizar a peça, coloquei a minha etiqueta e coloquei esse acessório, que é um chaveiro de coração com tassel.
Aqui tem um mosquetão também de coração, olha, esse mosquetão é retrátil, né? A pessoa pode, de repente, até se ela quiser colocar mais acessórios aqui, ou retirar, deixar outros chaveiros, ou até se ela deixar sem nada, o próprio mosquetão já é bem bonito. Tem vídeo aula no canal ensinando a fazer o chaveirinho, o link vai estar embaixo na descrição. E é esse o resultado final. Eu espero que você tenha gostado, você que ficou comigo aqui até o final da aula, muito obrigado por assistir ao vídeo. Eu te espero nas próximas videoaulas.